Esse vídeo é para você que gasta mais do que recebe. É para você que, por mais que receba muito dinheiro, não sabe guardar dinheiro. Você não sabe ter dinheiro. E muitas vezes, por mais que as coisas estejam indo bem, de repente você entra numa maré de azar e as coisas começam a dar errado. E você já percebeu que isso muitas vezes aconteceu de forma cíclica. Então, maré de sucesso, maré de azar, maré de sucesso, maré de azar. E a sua conta continua na mesma. E você talvez esteja preocupado com essa situação. Aqui eu quero te dar dicas valiosas. E no final, eu quero te mostrar algo que pode te ajudar. Então, se você me vê pela primeira vez, você ainda não me viu falar a respeito de uma pesquisa que sai algumas vezes no ano, emitida pelo Serasa, que é o mapa da inadimplência. Essa pesquisa, com os dados de fevereiro agora de 2024, apontam que nós estamos aqui no Brasil com 72 milhões de endividados, que são aquelas pessoas que devem, chegou o vencimento e não conseguiram honrar com o seu compromisso. E essa pesquisa tem alguns dados interessantes, como, por exemplo, o fato de que, do total de endividados, 35% das pessoas que estão na faixa etária de 25 a 40 anos estão endividadas. E o fato que me chama a atenção é que o mesmo percentual praticamente daqueles que tem a faixa etária de 41 a 65 anos também está endividado. Ou seja, são pessoas aprendendo com os pais, né? O que essa pesquisa me diz é que os jovens de 25 a 41 anos aprenderam com os pais os seus hábitos e estão replicando o comportamento que aprenderam com seus pais e vivendo os hábitos que aprenderam com seus pais também. E vivem como endividados, assim como seus pais vivem. Isso é um dado interessante. Você já percebeu que existem centenas de conteúdos a respeito de finanças de graça na internet? Inclusive, muito bons conteúdos de pessoas renomadas como o Primo, como Natália Arcuri, como o Gustavo Cerbasi e tantos outros. Por que que o brasileiro ainda não aprendeu a se organizar financeiramente? A resposta está na mente. Então, nós vemos, por exemplo, dicas preciosas, como a que eu usei no meu vídeo anterior, que você precisa gastar tudo antes. Você se choca quando você vê uma instrução como essa, mas na verdade isso foi para chamar a sua atenção. Você precisa planejar os seus gastos todos, 100% antes, né? Todas as saídas você precisa planejar com antecedência. E, logicamente, você precisa seguir com disciplina esse planejamento. Então, se você vai separar lá 10% para doações, e você sabia que a filantropia é o nível mais alto de riqueza? Pois é, se você, mesmo não tendo muito dinheiro, você todos os meses separa algo para ajudar outras pessoas, para devolver na sua igreja, ajudar alguém na rua, você está se enquadrando no nível mais alto de riqueza, que é a filantropia. Então, se você separa um percentual para pagar-se primeiro, então, recomendação da maioria dos financistas, você está separando um percentual para você ser feliz agora. Isso é muito importante, isso te dá um gás, isso renova o seu gás para você
trabalhar ainda com mais afinco nas suas atividades laborais. Então, muito importante você separar um percentual para você pagar esse primeiro. Então, para você sair com a sua família, para você se divertir, para você fazer as coisas que você gosta. Você precisa separar um percentual para você montar uma reserva. Mesmo você estando endividado, você precisa separar um dinheirinho para você montar uma reserva inicial de pelo menos aí uns R$ 1.000, R$ 2.000. Essa ainda não é a sua reserva completa, mas você precisa ter esse mínimo aí para você ter certa tranquilidade. Se você está endividado, então você precisa ter um percentual para você ir quitando as suas dívidas. O homem mais rico da Babilônia cita lá o percentual de 20%. Então, você vai definir aí o percentual do seu orçamento que você vai usar para isso. Depois que você quitou as suas dívidas, aí você então usa um percentual para você completar a sua reserva. Então, se você tem uma renda ativa recorrente, ou seja, se você trabalha em alguma empresa, se você tem certeza que você vai ter aquela renda X recorrente, então você deve montar uma reserva que seja bastante para de 3 a 6 meses do seu custo de vida. Se você for autônomo, então você precisa montar uma reserva que atenda aí pelo menos a 1 ano. Depois que você montar a sua reserva, você vai então usar aquele percentual para fazer investimentos. Então você pode aí, por exemplo, adquirir cotas de fundos imobiliários, né, e ir reaplicando os saldos que você receberá todos os meses, fazendo a sua carteira crescer. Você pode investir em ações de boas empresas e, ao receber os dividendos dessas ações, reaplicar para fazer a sua carteira de ações aumentar. Ou, se você for mais conservador, você pode investir em renda fixa, montar uma carteira de renda fixa. Quanto mais conservador, mais você concentra em pós-fixados. Quanto mais arrojado, então você aumenta os percentuais de investimentos em pré-fixados, mas sempre você tem um balanceamento entre pós-fixados e pré-fixados. Então, você tem que separar um percentual, logicamente, para pagar todas as contas. Então, de 50% acima, né, é o que normalmente é utilizado. Mas a questão é, você não vai conseguir cumprir o seu programa porque você acha chato. Você acha complicado ficar seguindo o orçamento, você acha chato demais ficar controlando gastos. E por ter essas crenças limitantes, você não consegue organizar as suas finanças. Então, por mais que você ganhe, se você não tratar primeiro o seu emocional, as suas crenças limitantes, fazer com que as suas crenças se tornem possibilitadoras, a menos que você faça isso, não vai adiantar você estudar com quem quer que seja. Então, pensando dessa forma, eu desenvolvi o programa Análise Total. Você já me ouviu falar um pouco, se você já me ouviu no outro vídeo, eu falei uma introduçãozinha a respeito do programa. O nosso programa, ele aborda 3 aspectos, que é análise comportamental, com o relatório de CIS Assessment, que é o relatório da Febracis, que, na minha opinião, é a maior empresa de inteligência emocional do mundo. Você terá acesso a esse relatório. Os 100 primeiros terão acesso a esse relatório através do programa Análise Total. Os demais terão a aula sobre análise comportamental, que é show de bola. E se você quiser, se você não estiver entre os 100, aí você terá que pagar o relatório, que vai custar aí uns R$ 250, tá? Mas o conteúdo, o valor desse relatório, em termos de resultado, é muito baixo, tá? Então, eu já paguei pelo meu relatório, eu fiz treinamento, paguei uma formação para me tornar um analista comportamental
e valeu muito a pena. Pagaria até mais. E se eu tivesse muito dinheiro, eu pagaria mais também. Primeiro aspecto, análise comportamental, para empoderar você quanto às suas competências comportamentais, para que você saiba no que você é forte e o que você precisa melhorar, para que você entenda o seu perfil comportamental e de que forma você pode se comunicar com os outros perfis de forma que você alcance seus objetivos pessoais e profissionais. Então, análise comportamental é tremenda. O segundo aspecto é inteligência emocional. Nesse aspecto, você vai aprender como identificar as áreas críticas na sua vida, por que essas áreas são críticas, quais são as crenças que você tem alimentado, que tem tornado essas áreas críticas na sua vida. E o melhor de tudo, como você vai fazer para transformar essas crenças de limitantes e substituí-las por crenças possibilitadoras. É o segundo aspecto. O terceiro aspecto é o aspecto de inteligência financeira, onde você aprenderá a organizar as suas finanças. Você terá acesso a ferramentas que possibilitarão você fazer isso de forma prática na sua vida. Você vai aprender sobre investimentos de renda fixa a fundos imobiliários. Eu vou ensinar você, vou te empoderar para que você saiba e consiga investir com segurança, montar a sua reserva e a partir daí, então, investir e montar uma carteira que seja crescente ao longo do tempo. Você aprenderá sobre previdências, como utilizar as previdências para otimizar o seu imposto de renda, como escolher boas previdências e como proteger o seu patrimônio e a sua vida com previdências e seguros. Você aprenderá tudo isso no programa Análise Total. E o melhor de tudo, eu gastei, para aprender todo esse conhecimento, eu gastei mais de 100 mil reais. Um programa de coaching individual comigo custa 3 mil reais. Uma consultoria financeira comigo custa 3 mil reais, através da metodologia Tech Finance. E o processo de coaching individual com as ferramentas da Febracis. E o nosso coaching é o coaching integral sistêmico. O relatório, eu já falei para vocês, o relatório de análise comportamental custa 250 reais. Agora, esse treinamento será um treinamento autodirigido. E eu pretendo, além do treinamento, fazer 3 lives ou disponibilizar 3 conteúdos extras. Você vai acessar esses 3 aspectos num treinamento autodirigido, onde nós abordamos análise comportamental, inteligência emocional e inteligência financeira por apenas 12 vezes de R$ 49,70. Isso mesmo, 12 vezes de R$ 49,70. Então, se faz sentido para você, se você quiser acessar o seu relatório de análise comportamental, participar das aulas, receber os exercícios e as ferramentas do treinamento de inteligência emocional, receber os exercícios, as aulas, as ferramentas de inteligência financeira e ainda outros bônus que estão lá no treinamento, então eu te convido a clicar agora num botão, um link em alguma parte dessa tela e conhecer o programa Análise Total, acessar o programa Análise Total, que pode transformar a sua vida. Então, só se você quiser, eu te convido a clicar agora no botão que está em alguma parte dessa tela e entrar no programa Análise Total. Se faz sentido para você, eu te convido a clicar agora e entrar no programa Análise Total. Te vejo do lado de dentro.